A gente precisava melhorar os serviços e as ferramentas baseado no que realmente o restaurante precisava, não só o que a gente achava que os restaurantes precisavam. Como é que a gente faz isso? Tentando ser um restaurante, né? Deixa o restaurante vem aqui para dentro de casa mesmo me ensinar o que a gente tem, o que é prioridade para você. E a gente foi quando a gente olhou os 300 mil, fomos fazendo alguns recortes, vamos chegar em 20 pessoas que vão acompanhar, vamos fazer essa proposta para acompanhar a gente por 1 ano. 12 meses de programa. Eu lá no começo, lá atrás, não gostava também do iFood. Sendo sincero, saía pedido no iFood, arrepiava, velho. Falei, nossa, problema de novo, e vai ser Vai ter cancelamento. vai ser O cancelamento. entregador. E é só dor de cabeça. No momento que eu virei a chave, eu falei assim, cara, se eu tô no iFood, se eu tô na plataforma, eu quero ser destaque, eu tenho que estar em destaque. Hoje eu acho que o mais destacado que todo mundo fala, né? Todo mundo cobra da plataforma são os cancelamentos. E já mudou muito, tem muito a melhorar ainda, tá? O iFood tem muito o que fazer ainda, mas já melhorou bastante. Hoje, a gente consegue participar um pouco aí dos cancelamentos que acontecem, às vezes cancelamentos indevidos, enfim, a gente consegue recusar esses cancelamentos, antes a gente não conseguiria. No momento ali do ato que o cliente quer cancelar, antes a gente não conseguia saber o motivo do cancelamento, hoje a gente já consegue. Fala galera, começando agora mais um episódio da 4ª temporada do nosso podcast Falando de Delivery. E no episódio de hoje é o episódio que a gente vai trazer muitas dúvidas de vocês para discutir aqui na mesa e eu tenho certeza que vocês vão sair daqui mais felizes do que entraram. A gente hoje tem vários convidados, a nossa mesa fazia tempo que eu não tinha ela recheada, acho que vocês lembram da primeira temporada onde todos os episódios tinham 4 pessoas e hoje a gente traz essa roda de discussões aqui em prol, com certeza, de entender como que a gente vai melhorar a vida de vocês no final do dia. Antes da gente começar a apresentar nossos convidados, clica aqui, deixa seu like e se inscreve no canal. Para começar, vou apresentar ela, que já esteve no Falando de Delivery, no evento presencial, a gente está sempre junto, às vezes aparece ali no meu Instagram, a Bia que é Head de Comunicação do iFood, de Marketing para Restaurante também. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Rafa. Obrigada pelo convite. Boa, bem-vinda. E do lado dela tem a Luara. A Luara também é dona de restaurante. A gente vai segurar um pouquinho o ouro para já contar qual que é o motivo da participação da Luara aqui no nosso podcast. Tudo bem? Tudo bem, Rafinha. Obrigada, viu, pelo convite. É um prazer estar aqui. Valeu. E do lado tem um cara que eu já conheço bastante tempo, é cliente da PDV. Eu nunca faço jabá da PDV, tinha que fazer uma vez na vida, né? Vini do Glorioso. E aí, Vini, tudo bom? Show, Rafinha. Obrigado pelo convite, pelo espaço. E com certeza o bate-papo vai ser show de bola com as meninas aí. Boa, maravilha. Antes da gente começar, para contextualizar todo mundo, acho que a Bia a gente já apresentou aqui, trazer um pouquinho da realidade só de vocês dois, rapidamente, para a galera entender. Começar pela Luara ali. Luara, hoje você tem um restaurante, qual que é seu nicho? Quanto tempo você está na plataforma? Bom, o meu nicho é comida brasileira. Tenho 2 restaurantes na plataforma hoje, saindo da mesma cozinha. O nosso nicho é comida brasileira. A gente trabalha com marmitaria, comida de baião de 2. E a gente está na plataforma tem uns 3, 4 anos, mais ou menos. Boa, muito legal. Vini, e você? Eu já conheço, mas é sempre bom, né? A gente está na plataforma aí há uns quase 6 anos já vai fazer que a gente trabalha com iFood. Burger, né? É nosso nicho principal. Porém, na mesma cozinha também a gente tem a estratégia de rodar a cozinha brasileira durante o almoço, que burger é mais devagar. E também tem uma loja só de hot dog nichada dentro do iFood. Legal, muito bom. Bom, então vocês já conhecem da plataforma, já estão há um tempo na plataforma. E aí eu trago a pergunta que eu acho que vai desencadear toda a nossa discussão aqui, né, Bia? E aí vocês tiram nem poupar. O que vocês hoje veem do iFood? Como que vocês veem o iFood hoje? Quem quer começar? E aí, Vini? Posso começar? Gosto assim. Cara, o iFood é um grande parceiro aí do restaurante, que dá muita possibilidade pro restaurante de verdade. Eu gosto bastante, porque hoje minha loja aparece do lado do McDonald's. Então, assim, qual seria a possibilidade da minha loja aparecer do lado do McDonald's? Qual seria o custo de um lado de um McDonald's num shopping, por exemplo? Certo. E dentro do iFood eu consigo estar ao lado do McDonald's, digamos que ali no mesmo parâmetro. Então, gosto bastante de trabalhar com iFood e acho bem viável pra gente, bem bacana. Boa. E dentro da plataforma, eu tenho certeza que você olha todo dia e tudo mais. O que você espera do iFood? Todo dia, cara. Todo dia a gente olha. Não... Então, para você entender para que caminho sua loja está indo, você tem que entender suas métricas, tem que entender o que está acontecendo, aonde que o cliente está se perdendo no meio do caminho ali. E o que eu espero do iFood, assim, de melhorias em si,
é a questão da comunicação um pouco mais fácil, principalmente em problemas mais problemáticos mesmo, assim, que pode fechar um restaurante, Cita etc. alguns aí. Um bloqueio de loja, por exemplo, é uma coisa que teria que ter um contato um pouco mais próximo, a gente sentir que o iFood está ouvindo a gente, vendo ali para ajudar a solucionar o problema. Porque muitas das vezes o problema não é ter o problema, é saber qual que é E como resolver, né? e como resolver. Rápido. Sim. Que aí eu como acho que a resolver. gente volta no ponto de comunicação. Né? Porque não é ter, é ele saber como resolver. Sim, porque muitas vezes até tem essa comunicação ali dentro, mas se não for clara, a pessoa não vai saber para onde o que fazer. E aí, por não ter um contato, por exemplo, telefônico que você liga e resolve, como que eu resolvo? Com quem que eu falo? O que que eu faço? E etc. Aí a galera fica um pouco perdida, assim, de maneira geral. Posso comentar? Claro. Ou- Concordo com você 100%, Vini. E acho que a gente já melhorou, mas tem muita coisa para fazer. Pra caramba. E acho que assim, tem dois problemas. Excesso de comunicação, porque a gente manda muito WhatsApp e muito e-mail, e mensagem no portal e no GP. Ou seja, eu acho que não é nem o canal de comunicação. E a comunicação em si, sim, ela pode melhorar. Assim, o texto, a informação exatamente, sim. Mas eu acho que também tem a gente falar o certo na hora certa. Verdade. E aí você citou bloqueio. Tem a gente ser bem assertivo no bloqueio, que a gente é cada vez mais. A gente ainda faz, às vezes, alguns bloqueios que... Opa! Não, fica tranquila. A gente faz alguns bloqueios que... Isso é ínfimo, assim, tá? Nossa, o erro de bloqueios, ele é bem baixo. A gente, normalmente, quando a gente bloqueia, tá certo bloquear, porque o restaurante está fazendo alguma infração ali que talvez ele nem tenha notado. E o que a gente está desenvolvendo agora, tem uma aba no portal que chama fechamentos preventivos. E ali, desculpa, quase todos os fechamentos, 90% deles, eles estão sendo informados ali, com uma ação para você fazer. Eu acho que a gente tem que dar mais visibilidade para esse ambiente, deixar mais clara a informação do porquê que você está fechado para o restaurante tomar as devidas providências. E também é super importante o restaurante entender os termos e condições. A gente sabe que é um textão, mas é importante quando você tem um parceiro, um fornecedor, qualquer ele que seja, Um sócio. Sim. ou um sócio, você precisa entender as regras do jogo ali, né? Acho que tem um pouco desse lado do restaurante. E com certeza tem um caminho da gente melhorar aqui essa visibilidade da parte do problema, né? Sim, verdade. Não, realmente. Pelo texto ser muito grande, a gente sabe que o brasileiro não é muito fã de leitura, né? Então você vê aquele baita textão, na hora que você chegou, 4 linhas, a galera já cansou e já desistiu da leitura. Aceitou os termos lá e foi, né? Entendeu? Exato. É mais ou menos quando você baixa o aplicativo, né? Você clica ali aceitar e vai pra frente. Não tá muito... Nunca lê. E antes de eu trazer para a Luara, trazer esse mesmo questionamento, já vai pensando na resposta aí, Lu, eu queria complementar, porque você falou de várias coisas, quando a gente vai ter um novo fornecedor e tudo mais, e o que eu mais recebo, assim, no dia a dia, tipo, pô, qual o problema que você tem na operação e tal? Aí as pessoas vêm falar de coisas normais, não, problema grande. Aí a pessoa fala, não, meu sócio, cara, porque eu combinei com ele, aí você fala, o que você fez? Ah, não, é 50% meu, 50% seu. Você fez o acordo de sócio? Ah, não, porque o advogado mandou, era muita coisa. Então as pessoas precisam ler. E aí, eu vou para outra ponta e me colocar no erro, né? Todo mundo já sabe que eu não tenho um delivery, eu sempre falo isso, mas tem uma empresa, uma operação por trás muito grande e, cara, eu já perdi muita coisa porque eu não olhava minha caixa de e-mail. Então eu entro dentro do sistema, fecho com o sistema, cadastro meu e-mail para contato no sistema. E aí, na hora que a ferramenta fala assim, olha, segunda-feira, 10 horas da manhã, vai rolar uma atualização, você vai ficar sem sistema por meia hora. Segunda-feira, 10 horas da manhã, o sistema cai, eu posto na internet que o sistema parou de funcionar. Porque eu não olhei um canal de contato que eu forneci para dentro da plataforma. Então, isso é algo que eu queria deixar de alerta, porque eu sei que acontece, às vezes a galera vem no grupo de WhatsApp, olha, aconteceu tal coisa. Não só necessariamente no iFood, em outros sistemas. Aí eu falo assim, você já olhou seu e-mail? Você olhou seu WhatsApp? Ah, eu tô com 300 mensagens no WhatsApp. Falei, cara, então não é um problema de comunicação. É um problema de atenção, de prioridade. Cria um e-mail só para isso, cria um WhatsApp só para isso, só que se você misturar tudo no bolo e tá lá avisado, depois não adianta você sair xingando. Verdade. Mas antes da gente esmiuçar isso também, trazer para Luara, Lu, como que você vê hoje o iFood para você? Bom, Para você o não, i- pro seu negócio, que para você você vai falar, é muito bom, a gente gosta de pedir. Bom, não. Inclusive, realmente, eu sou uma cliente fã do iFood, sempre estou pedindo. Mas hoje o iFood, ele representa aí 70% do meu faturamento. Meus restaurantes são apenas delivery, né? Então, o meu restaurante hoje praticamente não seria nada sem a plataforma do iFood. Hoje a gente trabalha somente com a plataforma do iFood e delivery próprio. Então, ali
eu acho que hoje o iFood, ele não tem um concorrente, né, que a gente consiga trabalhar da mesma forma. Então, hoje o iFood, ele representa praticamente tudo dentro da minha empresa. Foi o que você estava falando, a gente já passou muito por esses problemas de não ter né, as informações, porém não é não ter, é que a gente misturava tudo. Muitos hoje, eles falam do iFood como um inimigo, tá? Não tô aqui defendendo o iFood, jamais, tá? Eu tô falando assim, por mim, no começo eu tive muitas dificuldades para trabalhar dentro da plataforma do iFood, de vender dentro do iFood, mas nada que um bom conteúdo, né? A gente correr atrás de informações, implantar isso dentro da plataforma, dentro do nosso restaurante, não resolva. Então, hoje, eu não seria nada, literalmente, meu restaurante não seria nada sem a plataforma do iFood. E o negócio é você entender as regras do jogo. Exatamente. E usar a estratégia, né? Isso. E usar as regras do jogo a seu favor, né? Muita gente pega as regras do jogo e acabam sendo o seu próprio inimigo. Sim. Não é a plataforma, muitas vezes não é a plataforma que é seu inimigo, é você mesmo, porque você não lê um contrato, você não... o iFood, hoje, ele libera vários conteúdos lá gratuitos e as pessoas, elas não estudam, não aplicam. Quer um exemplo? É a pessoa que me manda um WhatsApp falando assim, você é amigo do João? Cara, fala com ele pra me dar um desconto no curso. Só que tem... E aí, você já acessou o Decola? Ah, não. E Mas tem são o curso do João gratuitos. de graça. E são os mesmos conteúdos, entendeu? Não, mas é complicado mesmo. Aí entra muito a questão de autorresponsabilidade. A gente até estava batendo um papo em relação a isso. O que a Bia falou agora é verdade. Muitas das vezes a informação tá lá, mas a gente, às vezes, por erro nosso, não leu um contrato, não viu que tem essas informações, ou não viu a regra do jogo realmente, pode isso não pode, etc., para saber seguir. É muito mais fácil falar, o iFood está sendo ruim, aconteceu isso, fechou minha loja. Só que às vezes o cara está cometendo um monte de erros, Sim. que se ele buscasse, pelo menos ler, ou assistir um vídeo, buscar um conteúdo, ele saberia o Não que ele ia pode e chegar. o que ele não pode fazer. Sim, na verdade, os erros hoje, às vezes, foi o que a gente estava comentando, não é nem por maldade da pessoa, é por falta de conhecimento, dela ir atrás e saber que ela não pode postar ali o número do Instagram dela, o telefone do WhatsApp, e não é porque ela é por maldade, muitas vezes é por falta de informações e a plataforma, ela te dá essas informações. Sim. E acho que nem desonera a gente de sempre oferecer a formação mais mastigada, Ah, não, melhor, sim. tá? É. Acho que... E aí, eu queria, inclusive, trazer um ponto que eu venho falando muito, né? Pra você não sair do vídeo correndo falando assim, eles só vão Estão falar falando bem, do- né? não, Pode não. falar mal, gente. Calma aí. O iFood tem sim o que fazer e a gente vai desenrolar esse papo ao longo da conversa, mas realmente a gente precisa entender como que os restaurantes que estão aqui na mesa veem isso. Mas você comentou, Vini, das pessoas não lerem, a Luara comentou a mesma coisa, de não buscar informação. Um erro que eu venho, e nessa temporada eu vou falar muito disso, é das pessoas querendo fazer o que é sexy. O que é sexy? É ser dono do meu próprio tempo. O que é sexy? É cozinhar. É tirar uma foto e fazer um Reels que viraliza no Instagram. Mas ela não quer fazer ficha técnica, ela não quer fazer precificação, ela não quer... Então, assim... Ela quer a parte fácil. Quando você tem um negócio, você tem que entender essas responsabilidades, né? Eu gosto de falar que empreendedor, o final do empreendedor é dor. Então você sempre vai ter que fazer o que tem que ser feito. Aí vem aquelas frases de coach que eu gosto. Não, e a parte chata do negócio, né? Porque isso que você tá falando é a parte chata. É uma parte que ninguém vê, não é bonito, não é nem nada. Se fosse fácil, né? Ia ter mais gente fazendo Entendeu? isso. Então é a parte chata. O cara fala, mas eu não vejo dinheiro, eu vendo no iFood, não vejo dinheiro, etc. Você precificou certo? Você sabe as taxas do iFood? Não sei. Você sabe a taxa da sua suas contas maquininha? físicas da sua conta jurídica? Exato. Então, assim, isso tudo é só para dar um contexto no papel da autorresponsabilidade que vocês colocaram aqui. Para a Luara, eu vou perguntar um pouquinho diferente. Eu não vou perguntar o que você espera, porque a Luara já faz parte de um programa, então a gente vai explicar isso aqui para vocês. Mas o que você vê o iFood se mexendo ali dentro da plataforma? Bom, hoje eu acho que o mais destacado que todo mundo fala, né? Todo mundo cobra da plataforma são os cancelamentos. E já mudou muito, tem muito a melhorar ainda, tá? O iFood tem muito o que fazer ainda, mas já melhorou bastante. Hoje, a gente consegue participar um pouco aí dos cancelamentos que acontecem, às vezes cancelamentos indevidos, enfim, a gente consegue recusar esses cancelamentos, antes a gente não conseguiria. No momento ali do ato que o cliente quer cancelar, antes a gente não conseguia saber o motivo do cancelamento, hoje a gente já consegue, então já evoluiu bastante. E assim, pelo menos na minha plataforma, na minha loja, né, e nas demais que eu conheço pessoas, não sei se o Vini vai poder concordar comigo, melhorou muito o nível de cancelamento que a gente tinha. A porcentagem de cancelamento já caiu muito.
Então, assim, vem melhorando bastante. A parte de comunicação é uma guerra que a gente tem lá no fórum. A gente sempre fala do excesso de comunicação indevida pelas plataformas, pelo WhatsApp, né? A gente recebe muito. Se eu abrir aqui meu WhatsApp, vai ter várias fotos de iFood aqui, de pessoas oferecendo empréstimo, oferecendo várias coisas que, por exemplo, no caso da loja fechada indevidamente, poderia ser avisada pelo WhatsApp, e eu acho que nem acontece isso. Porque o problema é quando você tem muita informação e recebe muita mensagem, que você acaba não dando atenção. Sim. Então você deve ser empréstimo. Aí você já. Sim. E às vezes era uma baita informação importante. Exatamente. Por exemplo, as minhas lojas hoje, né, a gente não participa mais da campanha inteligente, né? Que a gente usa outras estratégias. Mas quando eu participava, eles viviam me ligando pra mim participar. Só que eu já participo. Exato. Entendeu? Acho que é o alinhamento que a Bia falou no começo, né? A gente tem muita coisa para melhorar na base de comunicação, né? O fluxo de CRM que a gente fala. Exatamente. Tem coisa para mexer. Só pra avisar, essa é a hora que deve estar bombando de like o podcast, né, Bia? Mas assim, trazendo agora pra contextualizar. Você falou do fórum, né? Quem já assistiu o episódio 19, eu acho que essa é uma atualização e, ao meu ver, positiva do episódio 19, que a gente teve com o Arnaldo aqui, ele explicou um pouquinho. Mas tem muita gente que não sabe o que é o fórum de restaurantes. Eu já começo assim, eu gosto às vezes eu tomo um papel um pouquinho de vilão aqui da história pra quem tá assistindo, mas eu gosto de falar, tem gente que acha que a gente vai no iFood pra passear, né? Eu faço parte do Conexão, o Vini é um restaurante do iFood, por isso que ele tá aqui pra mostrar essa percepção também de fora, o que ele tem. A Laura faz parte do fórum, então são 2 programas diferentes. As pessoas acham que a gente vai pra passear dentro do iFood, pra ver a horta. Eu gosto de falar, você acha que eu vou lá ver a horta? É que eles não olham o Michael com o microfone na mão, né? Nossa. Ô, Michael, você vai ficar puto comigo, mas... Bia, explica um pouquinho o que é o fórum, e aí eu acho que a gente já consegue entrar dentro do que o fórum tá fazendo, Conexão, os outros programas, o que o iFood tá fazendo pra melhorar a experiência dos restaurantes. Boa. Bom, a primeira coisa que a gente tinha que melhorar quando surgiu a ideia de fazer esses programas, a gente chama de programas de aproximação, que é literalmente o que eles são. A gente precisava melhorar os serviços e as ferramentas baseado no que realmente o restaurante precisava, não só o que a gente achava que os restaurantes precisavam. Como é que a gente faz isso? Tentando ser um restaurante, né? Deixa o restaurante vir aqui para dentro de casa mesmo me ensinar o que a gente tem, o que é prioridade para você. E óbvio que a gente queria fazer isso com os com os 300 mil restaurantes. Impossível a gente trazer os 300 mil. A gente pensou em fazer vários formatos. Se a gente fizer um roadshow no Brasil, cada hora a gente vai numa cidade e escuta. Isso seria... Eternamente as pessoas iam trazer os mesmos problemas. Isso. A gente nunca ia conseguir contar o que a gente está fazendo e não teria uma troca, concorda? Porque eu ia Não teria chegar lá, acompanhamento. os Uma restaurantes continuidade, né, iam ser... dos resultados. Eu imagino que... Como foi o primeiro fórum, né? Nossa, eu tô vendo o iFood pela primeira vez. Deixa eu aqui, descascar, vomitar tudo que eu preciso. E aí depois, como é que eu dou o feedback se aquilo faz sentido ou não, que se deu pra mudar ou não? Então, tinha que ser contínuo. E a gente foi quando a gente olhou os 300 mil, fomos fazendo alguns recortes, vamos chegar em 20 pessoas que vão acompanhar, vamos fazer essa proposta para acompanhar a gente por 1 ano. 12 meses de programa. E, inicialmente, a ideia era ser um encontro por mês, presencial, online. A gente tinha muito medo, não sei nem se a Laura sabe disso, a gente tinha muito medo de não parecer marketing, do tipo, tô te chamando aqui para você ver a nossa horta, olha como a gente é legal, divertido, e não vamos mudar nada. E a gente não queria isso, pelo contrário, a gente botou as pessoas mais sêniores ali na sala para escutar de verdade. E foi assim, a gente ouvia cada depoimento assim, triste. No primeiro fórum, eu lembro que a gente até comentou, né? Os outros donos de restaurante, que a gente olhava no olhar deles, a gente via a cara de assustados. Sabe quando você tá na sala de aula assim, o diretor entra pra dar bronca? Eles pareciam isso, que a gente era o diretor da escola e que a gente ia dar bronca neles. Porque o olhar de assustado, no começo do fórum, né, do primeiro fórum, era demais. E no final, era um olhar, tipo assim, eu quero vocês aqui pra ajudar. Era um brilho no olhar deles. E a gente viu que, tipo assim, o iFood não tava ali só pra mostrar marketing. Claro, eles precisam do marketing para divulgar o programa, entendeu? Para ajudar a gente, eles querem ajudar. É claro, quando a gente participa dos fóruns, acompanha esses 12 meses que já tá finalizando, né, mês que vem, que é claro que eles estão ali para ajudar, até mesmo porque eles ajudando a gente, eles vão estar se ajudando. Exato. Entendeu? É uma mão de via dupla. Eu dou a mão para você, eu te ajudo e você me ajuda.
No final das contas, a gente quer que todo mundo venda mais. E o consumidor fique mais feliz. Se eu tenho um restaurante bom na plataforma, eu tenho um consumidor feliz voltando a comprar. É bom pra todo mundo, sabe? Não é nem sendo ingênuo aqui, a gente quer ser bonzinho por ser. A gente quer ser bom porque é bom pra todo mundo. É igual falar do podcast. O podcast, eu gravo podcast, é conteúdo gratuito, mas graças a Deus a gente consegue ajudar o restaurante, a gente ajuda as marcas, eu me ajudo. Sim. E o que eu gosto de trazer dentro desse contexto são duas coisas que eu acho que a gente nunca pode esquecer. Primeiro, o iFood é uma empresa. Ela tem uma estratégia, ela tem as suas necessidades, os seus custos, o seu crescimento. Esse é o primeiro ponto. E o segundo é aquele restaurante que fala que o iFood tá me sabotando. Se o iFood sabotar, ele se sabota, porque ele ganha em cima da sua comissão. Tô errado, Bia? Não sei se eu fui muito radical, mas é isso, né? É bem exatamente. E pensa que a gente, apesar da concorrência, a Brasel, as pessoas dizerem que o iFood é líder muito à frente, na verdade o iFood ele é líder entre as plataformas de delivery, né? Se você for pensar em toda forma de pedir, De market... Ah, tá. pedir comida, não é líder. A gente está falando do WhatsApp, tem muita coisa muito na frente. Mas entre os aplicativos, a gente é líder e estava numa situação confortável, de fato. A gente podia simplesmente sentar em cima do problema e falar, cara, eu tenho problemas aqui, deixa eu focar no consumidor e tal, e poderia ficar nessa situação confortável. Sim. Mas é muito arriscado você fazer isso e, eventualmente, vir um outro player, alguém comprar alguma coisa, crescer, como uma solução maior, a gente já está muito atrás do nosso problema. A gente quer continuar sendo líder por muito tempo, sabe? Então, eu preciso estar muito desafiado para quem quiser chegar. Né? Eu tenho que estar com a entrega muito melhor. E melhorar a relação do iFood com os restaurantes e com os entregadores estava até um ano atrás. Agora, óbvio, a gente tem muita coisa para fazer, mas a gente melhorou bastante aqui em relação ao restaurante. A gente precisava, era eminente essa necessidade de mudar o patamar, sabe, de melhoria. Sim, boa. Agora eu vou trazer um pouquinho pro Vini aqui, né? As pessoas, volto naquele ponto, as pessoas acham que a gente entra lá dentro do iFood para passear. E o que acontece? Eu vou falar, Bia, não sei nem se eu podia falar, mas eu vou entrar porque eu sei que as pessoas não vão ficar bravas comigo. Mas, cara, quem não participa não sabe que a gente vai lá no iFood e, assim, o iFood escuta o Michael falando que não é fácil, o Baldino, o Marcelo do Delivery Campeão. Na verdade, esses caras tinham que ter uma estátua em cada restaurante, porque eles brigam pra cacete pelo restaurante. Em contrapartida, o iFood escuta, ele poderia ter falado, gente, vamos encerrar o programa, foi bom, a gente não vai continuar, não tá fazendo sentido. Então, assim, é uma troca quando a gente vai pra lá. Um dia antes dessa gravação, a gente teve um encontro, é uma troca em prol de melhoria. E não é melhoria para o restaurante que está lá, até porque eu não tenho delivery, tô lá. É uma troca em prol de melhoria da plataforma que vai beneficiar o todo. Sim. O iFood cresce, o restaurante cresce, o entregador cresce, o consumidor final tá seguro. A gente... transmitiu o fórum, um pedacinho do fórum ao vivo no dia 14 de fevereiro. Terça-feira. Para tentar mostrar para mais pessoas. A gente teve 1.000 pessoas online concomitantemente. Óbvio, depois disso, mais gente assistiu. Para tentar mostrar como que é o dia a dia, né? E teve um pedaço, a Luara estava lá. A gente contou o que era o fórum, o que é a agenda de melhoria contínua. E depois fez uma dinâmica sobre o tema de cancelamento parcial de itens. Como é a nossa reunião. A nossa reunião de fórum é assim. A gente leva um tema, a gente discute, pede ajuda deles para discutir situações e, enfim, e é sempre quente, é acalorada, não é? Sim. E aí a gente discorda, a gente ouve, faz mais perguntas, eles discordam entre si, acho que a Laura pode até contar. E, cara, depois disso a gente leva para casa e então, beleza, entendemos, o que a gente vai fazer, o que a gente consegue priorizar, vamos resolver, sabe? E com a intenção de no próximo encontro devolver a evolução. E é assim, né? O que a Bia tá falando agora, que a gente debate entre si. Porque, assim, o que cabe ao meu restaurante não cabe ao restaurante do Vini. Sim. Então, o iFood ele tem que fazer o quê? Ele tem que ouvir a opinião dos 20 restaurantes que estão lá. Que são de diferentes tamanhos, regionalidades, culinárias, tudo. E fazer o que vai dar para fazer para todo mundo. Né? Porque infelizmente não vai dar para agradar todo mundo. Não. Entendeu? Não dá para ele aceitar que nem foi um debate lá bem acaloroso do talher. A conta da situação. Entendeu? Então, assim, não dá para... Aconteceu lá que a gente teve que fazer, foi na live, ao vivo. Quem não viu, vai lá e assiste. Apareceu lá na live, por causa de um talher. Um restaurante que é de sushi não aceita o cancelamento sobre o talher. E os outros, sim.
Até voltando ao tema cancelamento, a nossa promessa com os restaurantes, tô mudando um pouco aqui, desculpa. Não, se você quiser é cortar, isso você mesmo. me fala, A tá? ideia de ter 4 pessoas na mesa é isso, porque aí a gente já entra nessa dor do cancelamento mesmo. As principais dores. Cancelamento lá em até março do ano passado era o maior problema de todos, né? Era. A gente- Isso não tenha dúvida. Era um caos, realmente. No auge do cancelamento, os restaurantes, é o que a Rafinha falou, muitos dos restaurantes, eles não têm a visão que o iFood é uma empresa. Ele acha que teria que ser uma ONG. E o iFood tem que ganhar, realmente. Agora, o cancelamento, na hora que estava no auge, a galera achava que era de sacanagem, que era não sei o quê. Exato. Não entendia que quem era o golpista não era o iFood. E Era nem o o cliente. restaurante. Era o cliente de má fé. Mas E você só- tinha bastante? Tinha bastante. Só que eu acho que o erro do iFood, que a gente percebeu com conexão e com o fórum, né, foi mais nítido, foi que a gente estava dando brechas, né? A gente estava Sim. não facilitando, né? Jamais facilitando, mas tinha brechas e a gente estava dando, de fato, estava desequilibrada a razão que a gente dava para o consumidor versus para o restaurante. Então não estava justo, claro que não. E o cancelamento, a nossa intenção nunca foi reduzir o cancelamento oficialmente, e sim deixar justo, porque afinal de contas o iFood é uma plataforma para atender todo o ecossistema. O consumidor que tem direito de cancelamento, ele precisa ter essa voz, mas eu não posso Prejudicar o restaurante. É acabar com o cancelamento indevido. A impressão que dava, né, era que assim, o cliente tem razão e o restaurante tá aqui de Exatamente. sacanagem. Nunca tem razão. O iFood não tá nem aí pro entendeu? restaurante, que só quer o dinheiro do restaurante. Aí Porque essa assim, fala que o pessoal óbvio fala. que a gente sabe que tem restaurantes que trabalham errado também, que tem falhas, etc. Mas a minoria, qual que é a vantagem do restaurante não entregar o pedido? Não, e até, Qual que é a vantagem do restaurante cancelar um pedido? e até a falha, ela não precisa ser resolvida com cancelamento. Às vezes você não mandou Sim. a Coca-Cola. Você manda numa próxima. E aí você combina com o reembolsa. consumidor. Você espera mais 10 minutos, eu mando de novo. A gente não permitia essa relação. Sim. E esse foi o caminho. Nossa intenção o restaurante precisa participar de 100% quando o consumidor percebeu alguma coisa que estava errada. E antes da gente cancelar diretamente, que a nossa intenção era resolver o problema do cliente logo. Mas não necessariamente que o cliente queria o cancelamento. Ele queria Verdade. resolver o problema dele, ele queria comer. Ele queria ter receber o que ele tinha expectativa. Verdade. E duas coisas em relação a isso que você falou. É que já tinha casos, por exemplo, de clientes que falavam assim, eu não pedi para cancelar. Exato. Eu só comuniquei que estava isso e o iFood já fez o cancelamento e etc. E teve casos também da pessoa falar assim, eu só queria receber o refrigerante. Eu comuniquei que não tinha um refrigerante, o pedido já iFood foi cancelou. cancelado. Exatamente. E aí ficava parecendo que o cliente usou de má fé, mas era essa comunicação que não estava perfeita. O que o iFood fez, então, né? A gente traçou, assim, com essas conversas dos dois públicos, né? Dos influenciadores e do fórum. Traçamos, assim, um super plano de 1 ano. Dividimos o problema, né? Em partes. Etapas, né? E lá, na época, a gente tinha mais ou menos que 30% dos restaurantes conseguiam participar de algum tipo de pedido de cancelamento para o restaurante atuar. Hoje em dia, a gente já está em 70%, porque a gente foi matando os problemas aos poucos. E o que falta agora é o cancelamento parcial. Hoje, se o consumidor quer fazer um cancelamento, quer fazer esse exemplo da Coca, hoje o fluxo não é o ideal. A gente está tratando isso. Então, foi o caso que a Luara falou. O Do caso... talher. E como é que foi lá no fórum? A gente colocou 6 situações e o grupo do fórum tinha que ajudar a gente a resolver. Porque a gente realmente não sabe. E vou até trazer para vocês aqui. Por exemplo, o restaurante coloca no cardápio dele, no final, assim, você quer talher? E aí a pessoa, o consumidor, ele pediu cancelamento, porque ele falou, eu ia comer, eu pedi talher, mas eu ia comer a caminho do meu trabalho. Não veio o talher, eu quero cancelamento. Para vocês, isso é um cancelamento parcial ou total do pedido? Eita, porque... Essa foi a. Não, então, a pessoa ficou impossibilitada de comer. Eu vi um meme uma vez que foi isso, né? O restaurante deu nota 1, o cliente deu nota 1 porque o restaurante não enviou talher. Foi muito legal isso. E aí postaram numa página, viralizou. E aí a pessoa viu o meme e ela respondeu. O que vocês não sabem é que eu fui blá, 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 e eu estava trabalhando como freelancer de evento na madrugada e eu não tinha Ele talher. ficou sem comer. Eu tive que comer. Ele falou que teve que comer. Era uma marmita, então ele comeu com a tampa do isopor, teve que rasgar e comer. Você quer que esse cara avalie 5? Pois é, e aí... E isso é o que a gente vive todo dia ali na célula de arbitragem, né? O consumidor, ele se sentiu lesado e quer cancelar, porque ele pediu o talher, claro, dentro do cardápio, né? A gente chegou, no final das contas, vocês chegaram numa conclusão. Sim. E o iFood vive isso todo dia, e o restaurante, e aí se o iFood deu cancelamento para esse consumidor, o restaurante não gostou, sabe? Falou, como assim? Foi só o Achando talher, a comida inteira. Sim. Mas e aí? E o consumidor por trás? Então,
pra gente é difícil tomar essas decisões também. A gente precisa ensinar a célula de arbitragem que vai lá avaliar esse caso, o que ele tem que fazer. O fórum ajuda a gente a ter essa visão do restaurante ali, como é que a gente coloca as regras pro jogo, sabe? Não, e é Essa foi uma complicado, situação. porque as duas pontas a gente tá falando de ser humano. É. Então, assim, por exemplo, eu, no meu almoço, eu não mando o talher como padrão. Por que eu não mando o talher como padrão? Primeiro, questão ambiental. Segundo, questão de custo. Você é E hamburgueria? terceiro, No almoço você é comida no brasileira. almoço eu comida brasileira. Então, assim, pra que eu vou mandar em todos, sendo que 90% dos clientes não Mas usam? você não bota nem a opção, né? Eu não boto nenhuma Mas, opção. mas aí, esse caso, no caso lá, a pessoa tinha pedido a Tinha opção, pedido, ela entendeu? tinha- Aí eu Talher. concordo. Aí você não tá prometendo Isso. nada. Não, aí sim, é outra entende, coisa. mas assim, em contrapartida, eu economizo de não mandar em todos os pedidos, porém já aconteceu casos de o motoboy tem entrega própria, o motoboy vai com o talher ali, ele teoricamente solicita para o cliente, mas já aconteceu do cliente falar, ó, não veio o talher e eu precisar ter o custo de mandar o motoboy de novo, pagar uma Fazer o outra talher. entrega e etc, que aquela entrega muitas das vezes nem compensou, porque as duas idas do motoboy lá, Não mas paga. assim, só para não perder o cliente, não deixar essa sensação complicada de tipo, receber a marmita e vou comer como. Sim, deixa eu trazer agora pro ponto, acho que a gente entrou, é ótimo quando isso acontece, a gente já entra no assunto que Deixar, vai vir. a noite inteira. Ô Bia, muita coisa do cancelamento mudou, né? Eu acho que é o lado também que não é falado, vou parar de fazer esse papel aqui de parceiro do iFood, que senão a galera Pode vai me falar bater. mal. Mas assim, muita coisa mudou, cara. Tipo, quando começa o cancelamento nos grupos, né? Pra quem sabe, eu tenho 5 grupos de WhatsApp, eu falo, gente, mas aumentou ou diminuiu? Aí começa, não, diminuiu pra caramba e tal. O que o iFood fez pra diminuir esses cancelamentos? Boa, a gente implementou ferramentas pro restaurante e o consumidor poderem se resolver, tá? E sempre tentando ser a mais objetiva ali, robotizada possível. Então, por exemplo, era muito comum, restaurante marketplace com entrega própria, ter problema que o consumidor falava que a comida não tinha sido entregue e ela tinha sido, e aí ficava a palavra do consumidor com o restaurante. A gente implementou a ferramenta de confirmação de entrega. Então, um restaurante que usa a confirmação de entrega, ou seja, o motorista, ali, o entregador do restaurante, entra na casa do cliente, entrega para o cliente, e pede os 4 últimos dígitos do celular e confirma. Esse consumidor, ele não pode cancelar porque não recebeu. Esse problema praticamente acabou. Ou seja, a gente implementou uma ferramenta para confirmar uma entrega. Certo. Depois a gente implementou outras ferramentas. A ferramenta, agora, depois que o pedido é feito, o consumidor ele não pede cancelamento direto. Ele pede para comunicar, para falar com o restaurante pro que tem acontecido. Olha, eu pedi pizza de calabresa e veio pizza de mussarela. Quero cancelar ou quero outro pedido. E o restaurante e o consumidor resolvem ali o que vai acontecer. Isso para quando o pedido é inteiro, né? Quando é pedido parcial, que a gente ainda tem algumas questões que a gente não consegue, por conta do preço, o que a gente vai devolver, a gente não consegue resolver. E essa questão do cancelamento que você comentou deu muito certo. No começo a gente usava praticamente em todos os pedidos. Depois de um tempo, não se faz mais necessária a confirmação, porque o cliente que era o golpista mesmo, que pedia já com o intuito de cancelar, ele não sabe se você vai pedir o código de confirmação ou não, na dúvida ele não faz. Então, assim, foi muito boa realmente e acho que 90% dos cancelamentos só nisso daí já foi reduzido. Eu adoro quando vocês respondem a pergunta que eu vou fazer, velho. E uma outra ferramenta que a gente fez também, o restaurante ele pode falar com o consumidor antes de entregar se ele tiver um problema. Por exemplo, tava lá no cardápio que você tinha Coca-Cola, mas você não tinha mais, só tem a Coca Zero. E aí antes ele fala, olha, acabou a Coca normal, posso te mandar a Coca Zero? O restaurante consegue falar com o consumidor antes Tem essa... e evitar problemas, entendeu? Isso é muito bom. Não manda simplesmente, porque aí o cara vai falar, não pedi essa, e cancelamento, e vira Antes o restaurante não tinha que fazer, ou ele não mandava, ou mandava a errada, e aí o consumidor já recebia o produto chateado. Aí gerava talvez um cancelamento no final da conta. Exatamente. Posso pedir só uma coisa aqui pro pessoal de casa? Claro. Que o Vini falou assim, que depois com o tempo, né, não se faz mais necessário. Gente, mas usem. Porque mesmo não se fazendo necessárias para grande demanda, muita gente que é pequeno porte ainda sofre com isso. E eu percebi o quê? No começo, quando foi implantado, eu diminuí bastante a reclamação de cancelamento,
por item que não foi entregue, enfim. Mas começou a aumentar de novo. Eu percebi que tem uma galerinha já voltando a reclamar sobre isso. E quando você vai perguntar se a pessoa tá usando o link de confirmação, ela nem sabe, às vezes, que tem esse link de confirmação. Sim. Porque, às vezes, muitos restaurantes são novos na plataforma, vêm entrando e Não pegaram esse boom da não divulgação. pegaram... Exatamente. E o que surgiu lá no fórum, que vocês pediram bem recentemente, é que a gente botasse no gestor de pedidos se a confirmação foi feita ou não. Que não tinha essa informação. Isso, agora tem. Agora tem, exatamente. Você consegue ver, acho que é online. O cara confirmou lá, o seu motorista... Aparece na hora. Aparece Não. na hora. Então, você consegue cobrar do próprio motorista. Olha, você não fez. Você precisa fazer, né? Depende aí da sua gestão. de Aí eu falo pessoas. igual o Marcelo. Gente, eu não tô falando que é certo, tá? Mas eu falo igual o Marcelo. Você não confirmou, então você vai pagar o lanche. Mas eu aprendi isso com ele, querida. Ó, agora eu vou trazer. Foi bom porque eu ia perguntar o que fez, o que achou. Tá uma maravilha esse podcast. Bia, e aí eu te pergunto, né? Tem trabalho a ser feito. Eu sempre vou ser o cara que vou tentar olhar os dois lados da história. Então, cara, não dá pra falar que o cancelamento tá igual, que o iFood não fez nada. É feito algo. É que o iFood tem que equilibrar ali duas pontas nesse caso, que é o consumidor final e o restaurante. Se a gente E o deixar entregador livre, ainda no meio do caminho. e tem o entregador no meio do caminho. Literalmente no meio do caminho. E Mas, todo assim, mundo se- tem que ganhar, né? É isso que a cara. galera não entende às vezes. Porque é o seguinte, se a gente trava o cancelamento, não adianta a gente ter ilusão. Primeiro que não tem restaurante golpista, acho que isso não é de região, é de pessoas, e pessoas podem sair de qualquer lugar. Sim. E não adianta também achar que, cara, que não tem cliente golpista. Então, o iFood não pode simplesmente fechar a porta para um dos dois lados. Ele tem que entender como fica justo. E dar essa segurança pro cliente final, senão o cliente final não vem. Aí, na outra ponta, tem coisa para ser feita. O que o iFood tá olhando? O que você acha que vem por aí? Você acha não, né? Você tava dentro. Calma aí, qual o ponto? Para o consumidor? De cancelamento, em geral. Até tendo mais implementações disso? Vocês estão em teste de ferramenta? Sim, o nosso maior foco é o cancelamento parcial de itens mesmo, porque Tá. o que vai virar o jogo muito em breve quando a gente conseguir implementar? A negociação, porque se você esquece a coca, se você esqueceu um pedaço do item, o restaurante ele pode tomar a decisão de chamar o outro motoboy, o dele ou do iFood para entregar, ou eventualmente devolver o valor daquele item. Só do item, tipo, coca A coca é fritas R$7, e... reais, ele pediu o combo do hambúrguer do Glorioso, ele esqueceu a batata frita, que custa R$13. E aí, então, desculpa por isso, posso te dar um crédito? Que aí fica mais fácil para você a sua logística, de R$13. O crédito vai ser no iFood, não necessariamente no restaurante, para justamente o cara pode não querer voltar no seu restaurante pelo empecilho. Mas vai ficar tudo bem, você consegue resolver a situação do consumidor e isso ainda não está pronto ainda, a gente está testando. E aí, nesse caso, como seria se, por exemplo, falando de cliente fraudulento, tá? Eu mandei e ele fala que eu não mandei, simplesmente sabendo que tem o cancelamento. Isso e aí, vamos lá. Isso é a dor do e-commerce em geral, né? Qualquer nicho de e-commerce. Porque é muito complicado. Assim, no meu caso, ainda tem estrutura. Eu tenho câmera lá que eu consigo provar que aquilo lá foi dentro do item. Se o saco chegou vedado lá pro cliente, é fato que ele chegou. Essa camada do crédito, ela é a última camada. Aí você tem que usar a camada que já está atual. O cara, digamos que o cara seja um fraudador. Ele vai falar, olha, no meu combo não veio a batata. Então eu quero falar com um restaurante para mandar outra, por exemplo. E aí você vai receber essa contestação do consumidor. Você tem 5 minutos, se for no período quente ali do turno atendimento, ali. para responder para ele. Olha, eu mandei sim, consigo te provar. O que a gente não consegue fazer hoje. Você não consegue colocar uma evidência visual. Então. Mas já apareceu no Mas a fórum. gente já pediu. E a pra gente eles vai fazerem isso. colocar para desenvolver, colocar a evidência, você botar o filme, ó, eu tenho certeza. Aí vai caber de você, esse consumidor é um consumidor que eu quero brigar a favor ou contra? Então, essa E é a até questão, o blefe né? vai vir aí, né? Ó, eu tenho gravado aqui. Você tem certeza? então. Eu vou... E se eu colocar aí, É. você pode ser bloqueado da plataforma. Sim. Você pode falar pro cliente. E seria legal, porque assim, se o cliente saber que se ele tá certo realmente, ele vai ser corrigido e é o que tem que fazer sempre. Tanto que já teve várias vezes do meu funcionário falar, Vini, certeza que foi enviado. Eu falei, sem problema, envia de novo pro cliente para a gente não ter confusão. Agora, se já ficar um histórico daquele cliente, daquela reclamação, para se acontecer no restaurante da Luara com aquele mesmo cliente, vocês vão falar, opa, de novo? E depois no restaurante do Rafa, pô, de novo? Depois no da Bia, pô, de novo? Sim. E aí vai ficando um histórico que aquele cliente sempre tem problema, é só com ele que acontece problema no mundo inteiro? Eu ia O perguntar... histórico do cliente não tem. Talvez tenha que dar uma avaliada em LGPD, se tem alguma questão, ou até disposição do cliente, mas pode Mas, ser Bia, algo para a gente estudar melhor, assim, o quanto que... Até
Eu sei que é uma demanda dos restaurantes ter o relacionamento com os consumidores, Sim. né? E a gente tem zero vontade de travar isso, tá? O relacionamento acontecer dentro da nossa plataforma é o auge do sucesso. A gente quer chegar nesse dia, Vai virar um tem que WhatsApp. resolver os problemas primeiro para depois pensar nisso. Essa é a ideia do feed, inclusive, né? Trazer aqui. Isso você falou de LGPD. LGPD eu acho que se aplicaria se a gente fosse liberar Pegar o dado, esse histórico pro restaurante. Mas o iFood não Não, o consegue iFood tem. E a gente avalia. Se esse consumidor ele tem um comportamento... A gente cresceu o nosso time de fraude no último ano. Se o consumidor tem comportamentos estranhos, assim, cancela sempre, a gente bloqueia ele, a gente vai ter ações em cima do consumidor também. Tá, e aí a parte do reembolso, ser negociável, vocês têm isso hoje, entra dentro do programa que já está ativo, tem algo que vocês querem fazer a mais? Se negociável, você diz o restaurante devolver o crédito para o consumidor? Isso. A gente está testando, tá primeiro fazendo o modelo para começar a testar, tá? Deve ser aí nesse semestre ainda. Hoje, na verdade, já dá pra gente oferecer um valor pro cliente, né? Pelo menos na minha loja já tá testando. Ah, então você já está testando. Aí, O fórum testa primeiro. Aparece lá, o cliente, por exemplo, solicitou cancelamento porque não foi a Coca-Cola. E aí aparece lá se você quer, por exemplo, oferecer um valor de R$5 da Coca-Cola. Como já aconteceu no meu restaurante com o talher, inclusive. E aí a cliente falou que solicitou o talher, realmente. Eu olhei lá, puxei, ela pagou o talher. E aí eu fui lá e ofereci pra ela. Coloquei lá o valor, nem precisei falar com ela. Apareceu a caixinha lá, eu coloquei lá o valor do talher. E aí não foi cancelado nem nada, eu só devolvi o valor do talher. Boa. Acho Então que estamos testando. tem bastante coisa vindo aí. Eu posso falar, acaba ficando que eu não fico tão neutro, porque eu estou lá dentro vendo o que está acontecendo, não dá para levar todo mundo, mas acho que é questão do restaurante que não faz parte de um programa desse, avaliar o que está sendo acontecido. Quem assistiu aquele episódio 19 lá com o Arnaldo e está assistindo esse, com certeza vai fazer uma reflexão ali. Aquele entender. fez um ano quase, não foi? Foi abril, maio, talvez? Foi em julho, acho que foi em julho. Mas aí vai bater quase isso aí. É. E teve muita atualização. E aí agora eu quero trazer um outro tópico pra gente aqui, que é a questão do atendimento. É outra coisa que eu recebo umas mensagens da galera. Eu cuido de um setor de atendimento, né? De um setor comercial, o pessoal sabe disso. São mais de 18 pessoas para muito mais vídeos. Eu chego numa segunda-feira, tem 250 pessoas querendo comprar embalagem. E eu chego numa quarta-feira, tem 50. Eu não consigo ter isso. Aí eu vou trazer para a AWS, é o servidor que eu sempre uso. A AWS é o maior servidor do mundo. O iFood está no maior servidor do mundo. A AWS cai. Cara, cai a Disney, cai o mundo. tudo. E o cara acha que a culpa é do iFood. Beleza. Já não vou entrar nesse mérito. O iFood sabia que a AWS ia cair? Não. Como que ele vai ter 300 mil atendentes no call center dele? A conta não vai fechar, ele vai subir a taxa, o restaurante vai falar que o iFood cobra. Isso. Bia, como que vocês estão lidando pro atendimento não atender todo mundo de uma vez, mas resolver? Boa. E a gente é bem cobrado. Bem cobrado não, mas é bem comum a gente ouvir assim: volta com o atendimento do telefone. E é curioso como se o atendimento do telefone fosse melhor que o autosserviço. Por que o Acho restaurante muito não atende curioso. no telefone? É, Desculpa, Bia, mas eu não pro podia próprio deixar de pedido cortar. dele, né? Que você quer dizer, né? Desculpa, mas eu não podia deixar de cortar. Não, perfeito. Eu nunca tinha feito essa analogia, vou usar isso agora. Não, eu acho que no iFood o consumidor usa, sei lá, 1 minuto para pedir, e no telefone deve durar 20 minutos, imagina. Exato. E ele vai precisar de uma central de call center, cara. Exatamente. Aumenta o custo. O que a gente precisa fazer, e acho que a gente tá evoluindo também, atendimento a gente evoluiu bastante, mas tem coisa para fazer, claro, é fazer com que o restaurante consiga resolver rápido o problema dele com autosserviço ali. Cada página no portal, acho que a Luara viu, você também, esses dias aqui, onde que a gente está chegando, né? Em cada página do portal você vai ter uma árvore para abrir um chamado daquela situação ali. Nos próximos meses a gente entrega isso. Legal. E a árvore de decisão ali do chamado, hoje ela é muito extensa, ela não é tão fácil. O que acontece quando você escolhe um motivo errado? Ela cai numa outra célula de atendimento, aí você atende... Aí você já se perde. E aquele 48 horas de atendimento não é 48 horas, a gente atende mal. Então, o problema é nosso de endereçar certo, o problema é que você tem certo para você resolver ali, rápido, sozinho, né? E só chegar no nível de atendimento quando realmente você não resolveu ali. E ficar bem intuitivo, né? Fica bem intuitivo. Porque o iFood, de Esse é maneira o- geral, é bem intuitivo, tanto para o cliente quanto para o restaurante. O restaurante, às vezes, é preguiçoso de não ver, mas, cara, é tudo muito na mão ali. Pra você trocar uma foto é fácil, pra você trocar um descritivo é fácil, pra você adicionar alguma coisa é muito simples de mexer. É bem intuitivo mesmo. Uma coisa que a gente mudou também, que surgiu no fórum,
Uma coisa, olha como é óbvio, né? Quando a gente conversa com as pessoas é que Que vivem a do operação. tipo assim, cara, se eu tenho um problema durante o pedido, não faz sentido nenhum vocês obrigarem a gente a ir lá no portal do parceiro e abrir um chamado. Ah. Bota um chat no gestor de pedidos. Aí as pessoas. Ah, é verdade. Sabe? É tipo assim, sabe? É meio óbvio, mas pra gente não era. E a gente Usabilidade. fez por isso. Né? Enfim. Exatamente. Setor de E UX a aí. ideia foi do pessoal, Foi dos donos de restaurante, que deu a ali. ideia daquele botãozinho do chat dentro do portal. E tá ajudando muito a gente, porque, meu, era uma loucura você ter Não, que parar tudo Sem chance. pra entrar no portal, pra abrir um chamado. Logar. Sendo sincero, Ainda mais agora com código de confirmação, às vezes o celular que recebe o código não tá com você, e aí vai aquilo tudo. não, sendo sincero em relação à operação, eu particularmente já deixei de abrir chamado para cancelar item Porque- pela burocracia. Eu falei, cara, esses 20, 30 Perder. reais do cupom, do pedido ali, é melhor eu perder ele do que eu perder meia hora tentando Operando. resolver e Exatamente. acumulando pedido. Então, assim, Alguém do fórum vai ser contratado pro setor de UX do iFood. Não, muito bom. Essa questão do autosserviço eu gosto bastante, porque é você fazer o seu autoatendimento e aí cada árvore está sendo desenhada de acordo com a especialidade ali, né? Se é um Isso. cancelamento, se é um problema na entrega, o que aconteceu. Eu escutei ontem, olha, eu trazendo coisa tópico que nem tava aqui. Eu escutei ontem, eu acho que foi no momento que eu saí para ir no banheiro, eu tô demorando um pouquinho por causa das muletas, viu, galera? Falar sobre chat GPT. Tem algo no radar do iFood ou não? Eu escutei demais? Foi sugestão que alguém deu? A gente usa pra comunicação ali, né? É mais interno. Pra fazer o nosso. Pra fazer nosso Instagram e tal. Acho que pra atendimento ainda não, Boa. tá? É muito novo, né? É. Aí eu sempre, é o que eu arriscado sempre um falo. pouco ainda. Se o iFood faz algo que é novo e não dá certo, ele impacta 300 mil restaurantes. Né? E Não, sempre, tudo que a gente complicado. a gente faz com teste, né? Sim. Acho que e mesmo, Laura já mesmo aprendeu. testando, tem muitas coisas que vocês mexem que eu olho e falo assim, meu Deus, por que foi mexer nisso? Tava perfeito. É. Por exemplo, o Tela cardápio, a financeira. última atualização que teve no cardápio, cara, o cardápio era muito fácil, muito legal de mexer. Atualizou, É mudou que, na verdade, tudo, foi cara. uma dica que a gente deu, só que eu acho que foi aplicada de uma forma meia Falhou a torta, comunicação. Qual? Que eu não sei. Conta Vai aí. rachar os restaurantes Não, porque agora. a gente queria. A gente não, né? A maioria do pessoal, porque eu nunca tive problema com isso. Mas muitas pessoas, muitos donos de restaurante lá deu a ideia da gente de aplicar, né? No mesmo cardápio, todos os dois cardápios, aplicar Ah. tudo. E aí, quando fez isso, foi muito assustador para um monte de gente. Muitas pessoas não conseguiu mexer naquilo, porque já estava acostumada com um formato antigo, né? Eu acho que a ideia era você conseguir mudar no cardápio do iFood e já mudar automaticamente no Isso. cardápio digital. Sim. Porque isso era um erro, exatamente. era um erro que eu mesmo cometi. Às vezes eu fazia alteração, alterei. Só que eu esquecia de todo o cardápio digital. Aí tinha que fazer Exatamente. tudo de uma Aí vez tinha só. que fazer tudo de E novo. aí, quando foi feita a troca, eu acho que muitas pessoas não se adaptou de primeira. E a UX não tá mais legal mesmo, não. E cardápio é um tema que a gente precisa Melhorar. ser melhor. A gente tem capacidade para ser muito melhor no cardápio. Mas é o seguinte, né? Quando a gente traçou assim, cara, quais são os temas que a gente precisa melhorar muito? E aí surgiram 16 temas. Não adianta querer focar em tudo. 16. Não dá. E aí a gente que resolveu ir por olhar para etapas, né? 7, que era cancelamento, atendimento, comunicação, a parte para quem tem integração, tela Financeira. financeira, super restaurante. E assim, cara, vamos evoluir mais nisso aqui? E cardápio ficou no grupo que a gente olha, fez pequenas melhorias, Mas que tava ok. foi um pouco mais devagar. Até mesmo E vamos porque- ver, agora a gente tem uma troca de ciclo, né, de planejamento estratégico vindo muito em breve. A gente vai rever as nossas prioridades baseado nas dores principais. Até mesmo porque os tópicos, quando a gente levou, as dores, né, eram muitas dores. Então, eu pelo menos entendo que o iFood é uma empresa Sim. que, pra fazer algo bem feito, ela tem que ir com calma. Se Não, for fazer e é o- tudo, e é o que nada o vai Rafinha- sair E é o que o Rafinha perfeito. falou. Qualquer mudança ali, você está impactando 300 mil Sim. restaurantes que por trás tem no mínimo mais 1 milhão e tantas pessoas envolvidas nisso. É. Então complica bastante. Dependendo do tipo de alteração que você faz, você prejudica muita gente, né? Esse tema aí me lembra até tela financeira, tá no seu tópico aí? Vamos entrar. O que eu ia só trazer de questionamento dentro do atendimento, eu sei, não vou ficar fazendo assim, Bia, o que vocês fizeram? Não, eu sei, mas eu não lembro os dados. Claro. O que vocês fizeram de atendimento em questão de aumentar time, treinamento? Eu sei que tiveram várias ações, né? A Thaís, head de atendimento? Não, é a Maria. Maria, desculpa. Ela foi lá conversar com a gente algumas vezes, explicou. Tem um trabalho sendo feito, né? Tem. Um trabalho muito sério. E além de aumentar time, elas aumentaram 25% do headcount lá.
de atendimento para restaurante no último ano, né? Aumentou muito o treinamento desse time. Capacitação com um time de qualidade acompanhando se as coisas estavam sendo feitas como esperado. Então, acho que isso mudou drasticamente. O nosso NPS, né, o nível de satisfação dos restaurantes, de abril do ano passado para dezembro do ano passado, saiu de 50% para 80% de satisfação do atendimento. Claro que a gente quer ser 100%, né? Mas eu acho que a gente cresceu bastante, então acho que isso mostra o quanto as pessoas, pelo menos, tem mais gente que entenderam que aquele atendimento foi bom no final das contas. Mas o quê? O time lá agora é dividido, agora não, tem um tempo, né? É dividido exatamente por especialidade. Então, a pessoa que cuida para responder tela financeira é uma pessoa capacitada para aqueles temas ali. Ela sabe fazer cálculo para aquilo, exatamente. A pessoa que tem que falar sobre dados cadastrais é uma pessoa também que tem minimamente um conhecimento jurídico ali do que precisa, o que não precisa. Porque algum tempo atrás você tentava resolver algumas coisas realmente pelo chat e você via que o atendente não sabia nem como fazer. Né? Quem dirá para te orientar. Então, você achou que melhorou? Essa mudança... Faz tempo que eu não abro chamado. Então melhorou. Então melhorou. Faz tempo que eu não abro chamado. A intenção é essa, que ninguém precisa do atendimento. Mas quando a galera tá abrindo, já tá mais fácil a resolução. Tá mais rápido. E volta naquele assunto também do cancelamento da arbitragem, né? Que agora a gente tem um time também... A gente não, né? O iFood tem um time de arbitragem lá que também auxilia aí a gente nessa parte do cancelamento quando a gente não consegue resolver diretamente com o cliente. Luana é quase funcionária, né? Eu posso ir embora, ela responde tudo. É isso, o cancelamento, né? A gente quer que o consumidor fale direto com o restaurante, mas eventualmente o que o consumidor acha, o restaurante não acha, então tem que ter uma arbitragem no final. Os dois se matam. E isso é uma célula de atendimento, uma equipe que a gente precisa treinar muito, e essa, inclusive, é uma das maiores dores que muitos restaurantes lá do fórum acham que a arbitragem ainda segue privilegiando o consumidor. E a gente, com certeza, precisa fazer treinamentos mais rebuscados, estamos nessa fase. E depois, se o restaurante não concordou com a arbitragem, ele pode contestar. E aí é um outro time que faz a contestação para avaliar se... Pra fazer o double check, é o VAR, exatamente. Não, mas aí até dá pra entender por que o iFood meio que, entre aspas, privilegia um pouco o cliente final. Porque se o cliente não se sentir ouvido no momento que ele tiver um problema, ele para de usar a plataforma. Você tem que E isso ponderar. passa no efeito cadeia. Isso é complicado. Tanto que uma coisa assim, que eu acho que um dos fatores que pesa muito pro iFood é o fato da confiança do cliente de fazer o pedido. Porque ele sabe que se ele pede, por exemplo, direto com o restaurante, se ele tiver algum problema, tem muito restaurante que você pede às vezes e o restaurante caga. Não tá nem aí e não resolve. Agora, pelo iFood, por ter esse intermediário, ele sabe que se ele pedir for errado, for alguma coisa, ele tem com quem reclamar ali. Então, essa confiabilidade que passa ajuda bastante. E trazendo aqui, né, eu acho que essa parte de treinar a arbitragem, qual que é a dificuldade disso? A situação do talher. Eu vou perguntar para quem tá em casa. Se você pediu o talher e ele não chegou, você quer o cancelamento, né, parcial ou completo? Aí vai ter um cara que vai falar, não, parcial, porque se não chegou, pega da minha casa. Aí vai ter um cara que vai falar, putz... Mas eu tava na rua. Eu tava na rua e aí automaticamente eu não consegui comer. E o produto se tornou impróprio. Sim. Eu acho que é isso. E aí, como você coloca isso na cabeça de um ser humano... Porque vai muito Mas do... o futebol ainda tem regras. E se você escrever regra pra isso? Vai então, muito assim, do bom senso também do cara, né? Aí é o treinamento, a capacitação. Porque às tem vezes... um ponto também... Desculpa, Não, fala. pode falar. E também, assim, o consumidor dá a opinião dele. O restaurante precisa colocar a evidência dele. Se você botar pouca justificativa, pouca evidência... Sim. O árbitro vai decidir em prol de quem deu a mais evidência. Tem gente que foca em chamar o cara de golpista e não em dar um bom argumento. Exatamente. A pessoa não... Cara, é um tribunal. É que vai muito de bom senso, né? Tipo assim, a partir do momento que o cliente entende que por trás do iFood são pessoas, por trás do restaurante são pessoas e ele é uma pessoa. Então, assim, pode ocorrer, por mais que tenha treinamento no iFood, por mais que tenha treinamento na minha empresa, etc. Cara, o cara pode esquecer de colocar o talher lá dentro. Claro. Entendeu? Então, como que dá pra resolver isso? Pô, você conseguir um talher aí? Não consigo. Pô, teria que ter um talher? Ou se eu te mandar, sei lá, o valor do talher, você consegue pegar um talher aí perto? Não sei. E aí você organizar isso para 300 mil restaurantes e milhões de pedidos por dia, que não é fácil. Exatamente. E, na verdade, é por isso que a gente está dando a oportunidade da conversa antes. Será que vocês conseguem se resolver? O iFood não quer resolver essa primeira etapa. É só se vocês não chegarem num consenso. Aí a gente entra
Junta como os dois e árbitro. faz dar a mão, né? Amigos. Dá os dedinhos, né? Agora eu vou trazer para outro tema aqui, para a gente conseguir abordar tudo, mas eu acho que a gente já levantou muita coisa na cabeça da galera do que está sendo feito, do que foi feito, das dificuldades. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma baita história com Marketplace, então não é à toa, não é porque o iFood está aqui, e eu sempre falo isso, é porque eu tenho uma trajetória de Marketplace que um dia eu estava no Marketplace e escutei, cara, se não tá bom para você, sai da plataforma. Exatamente. E hoje em dia, dentro dessa mesma plataforma, a gente fatura uns 700 mil por mês. Então, cara, foi entender as regras do jogo e saber jogar Saber dentro jogar. dele. Isso é verdade. E entender que não é uma ONG, é uma hierarquia Exatamente. ali, uma empresa e tá tudo certo. E aí eu falando em dinheiro, né? Eu falei de valores aqui agora. Vou falar de algo polêmico e que, inclusive, eu tenho muita dúvida sobre isso. Tela financeira. É de um jeito, mas eu sei que tá vindo mudança. Isso, muita. Pra gente resolver definitivamente. Acho que a empolgação de todo mundo quando fala tá vindo mudança é muito grande, né? E até aquela hora que o Vini comentou de se o iFood faz uma coisa errada para 300 mil restaurantes, né? É muito impactante. E o ano passado a gente tomou uma decisão muito errada. A gente, desse processo de melhoria contínua, a tela financeira sempre foi prioridade. A gente queria resolver o mais rápido possível. Então, de março até junho, o que a gente fez? Colocando muito foco na tela financeira. Beleza, chegamos aqui, essa é a tela ideal. E aí rolloutamos, né? Escalamos o Brasil inteiro, pá, de uma vez só. Sem teste. Sem teste. E não estava bom. E aí, 2 semanas depois, a gente teve que voltar tudo de novo. Então, a gente comunicou e valorizou o nosso trabalho ali de cara, a gente escutou. Aí o Carnaldo fez um vídeo. Exatamente. Então, assim, foi horrível. Foi bom para aprender que não dá, principalmente o financeiro, não dá para fazer. E Não dá aquilo pra foi botar. escala, né? Não foi por beta. A gente- Aquilo foi Exatamente, a gente tinha que ter feito o que a gente faz com quase tudo. Testa, Foi bem. MVP. vê se funciona Foi uma e escala, emoção, né? né? Foi um erro bem primário, assim, como a gente queria resolver muito e a gente sabe que grande parte da desconfiança do restaurante é via tela financeira, a gente queria muito resolver esse problema rápido. E sendo sincero, sendo da parte do restaurante, eu acho muito improvável o iFood querer roubar ou alguma coisa do tipo. A comunicação é muito clara. É que assim, quando se trata de números, você entra ali, aquilo destrincha em 10 fatos, cada pedido tem um desconto disso, desconto daquilo. Fica um pouco complicado. Mas assim, a chance de Daria mais fraude, trabalho digamos querer assim, fraudar do que fazer o nossa. certo. Tanto que tem gente que pergunta, pô, mas como que você confere? Eu falo, cara, sendo sincero, eu acho que é mais fácil meu funcionário me roubar, o motoboy me roubar, um fornecedor me roubar do que o iFood. Porque já tem toda a sistemática. Na hora que caiu o pedido, ele já vai descontar as porcentagens e vai... Mas não desonera a gente de. Cara, a gente sempre quis sim, mostrar a de informação facilitar. certa, só não era fácil e a gente precisava priorizar. Mas aí, respondendo a sua pergunta, o que a gente está fazendo, né? Bom, e depois desse erro, lá em junho, a gente, de novo, igual o cancelamento, vamos dividir o problema em partes. O que a gente precisa fazer? Então, a primeira coisa que a gente focou era corrigir o XLS que o restaurante exportava. E só em dezembro a gente conseguiu lançar o XLS. XLS, né? O Excel. É o Excel que você Para baixa. todo mundo. E aí, finalmente, a gente conseguiu entregar um XLS mais adequado aí para o restaurante ter acesso àquelas informações. E a gente não parou também de desenvolver. E aí, o que a gente vai fazer? Um rollout, né? Bem devagar, testando no dia 15 de março, se não me engano, acho que essa é a data. A gente começa a testar com 10 restaurantes, 10 do fórum. Tá vindo solução aí. 10 de março a gente começa a testar com 10, do tipo assim, cara, tá entendendo? Essa informação tá certa? Tá funcionando? E aí, algumas semanas depois, a gente vai aumentar para 100, depois para 500. E, óbvio, em qualquer meio do caminho, se a gente vir que a gente precisa mexer, a gente para, mexe e volta com esses poucos parceiros. Ô, Bia, em relação à tela financeira, uma coisa que eu vejo que tem bastante dúvida também. Geralmente, se você visualiza no desempenho da loja e se você visualiza na tela inicial, dão 2 valores diferentes. Dá valores conflitantes. Às vezes porque um está considerando as vendas com cupom, outros estão considerando as vendas sem. Como que dá para fazer isso ficar mais simples de bater a conta ali de cara para o cliente entender? O que a Pra gente... gente entender. A né, mudança... Cada tela tem um porquê de existir. Particularidade, né? Exatamente, com informações. O que a gente vai fazer é que você consiga ver o seu pedido a partir de o quanto você recebe. Porque o que caiu na sua conta com o que está ali na primeira informação vai ser igual. Sim. E aí, a partir dali, você vai conseguir ver essas diferenças. Então, assim, vai ter telas que a informação lá vai ser diferente. Mas com a explicação melhor e mais claro
Entendi. Sendo que o número Então principal... vai vir ali, a ideia é vir ali, sei lá, chutar um número, 100 mil. Aí de 100 mil, tanto foi cupom, tanto Isso, foi você taxa, recebeu 100 mil. tanto foi o desconto. Exato. Por isso que você recebeu 70. Vai ser, exatamente. Na verdade, vai começar com 70 e eu vou contar o porquê que você recebeu 70, para você Entendi. abater... Vai fazendo a conta ali, menos Vai isso, ser menos isso. detalhado. E com palavras mais fáceis, né? Que Porque o próprio fórum ajudou a gente a escolher as palavras. o que acontece? Quando a gente monta alguma coisa, a gente participa de pequenas calls com, como que fala? Protótipos, né? E aí a gente dá dicas, por exemplo, às vezes tem algumas palavras que pessoas, assim, Comuns. mais humildes, simples, não vão entender, que às vezes eu mesmo não entendo, são palavras que eu acho que só advogado entende. E aí a gente dá dicas falando que, infelizmente, aquela palavra ali, a pessoa vai ficar realmente confusa. Churn. Coloca lá exemplo- que perdeu o cliente, velho. Entendeu? É bem isso mesmo. Por exemplo, a gente fez perguntas tipo faturamento total. Pra você é o quê? Pra um era uma coisa, pra outra era outra. Isso. E assim, e pra gente era outra. Faturamento total sem o iFood? Com o iFood? Entendeu? É. É essa a dúvida. Com as taxas? Com Entendi. entrega, sem entrega. Com cardápio digital, sem cardápio digital. Exatamente. E a gente foi pescando isso. E vai ter toda também... Então, aí só pra terminar. Claro. A ideia é que no dia 29 de maio... Tô fazendo uma promessa aqui. Mas enfim, primeiro, 29 de maio... Anota Cuidado, aí, hein, hein? Bia? Anota aí. Anota aí. Anotem, Anota. galera. Vou colocar no calendário aqui, hein, Bia? Se dentro do teste der alguma coisa errada, a gente É bom tem que deixar parar claro, né? pra revisitar, pra não chegar no dia 29 de maio, tá com erro, né? Mas a Aconteceu o que ideia... aconteceu na última. Exatamente. A ideia é que no dia 29 de maio, dando tudo certo no Implementado. cronograma. Essa data tem gordurinhas para Uhum. pequenos erros, né? Mas a gente espera que não tenha. Todo mundo vai estar com a tela nova. E junto com ela, a gente vai fazer um programa de educação muito grande com influenciador, com pessoas do mercado, de gestão financeira, para ajudar desde ensinar. Saiba pagar suas contas da empresa versus suas contas pessoais. O que é um DRE? Que você tem que... Como você precifica bem seu cardápio. Legal. Como é que é cada tela da tela financeira, o que ela Como que significa. lê, né? Como que lê a Exatamente. tela financeira. Vai A gente ser tá fazendo a virada de chave do iFood pro pessoal, porque eu acho que a maior dor da galera de casa, do pessoal que trabalha com delivery, é conseguir fazer essa separação financeira, cuidar da parte financeira do restaurante, né? Até Sim. porque é o que a gente tava falando, é o assunto chato que a galera não tem autorresponsabilidade. Pô, tô vendendo no iFood e não tô vendo dinheiro. Mas não sabe precificar, se não sabe comprar, se não separa... Então fica bem complicado. Já teve cara que falou, pô, eu não ganho dinheiro. E eu falei, quem paga a parcela do golfe? É. A empresa. Então, Então, assim, nesse caso, assim, eu ainda falo, o iFood tem que melhorar, né? Eu lembro quando foi um caos, quando lançou a tela financeira. Tem que melhorar. Eu acho que o dia 29 de maio que você falou, a gente espera que seja nesse dia ou antes, mas também, cara, e se você não gostar, paciência, mas se for pra fazer o que fez a última vez, é melhor parar e lançar em junho. ou nem lança, né? Cara, então assim, eu acho que é muito disso. O bom é saber que tá sendo feito, que tá sendo ouvido, que tá sendo testado, que tá escutando restaurantes ali, tá mudando termos. Eu acho que isso é uma dor que às vezes o restaurante tá operando na ponta e ele nem sabia que o termo não tá adequado pra ele. Exato. Tá buscando tipo, melhorar. É informação encoberta. E aí vai ficar claro pra ele e ele vai achar, nossa, colocaram agora isso aqui? Não, já existia, mas não estava comunicado de acordo com o público-alvo. Mas esse negócio de que o iFood tá fazendo isso pra me roubar, aí eu volto no jogo Isso é lá loucura. eu volto no jogo lá de trás, cara. O iFood, eu tenho certeza, e a gente nunca teve essa troca, não apoia o Favor de Delivery pra ter mais restaurantes na plataforma. Claro que isso pode acontecer. Apoia o Favor de Delivery porque se o dono de restaurante, ó, fazendo meu jabá aqui, entrar aqui, sair um pouquinho melhor, ele vai vender mais na plataforma, ele não vai fechar, e com isso tudo o iFood ganha. Então, O qual que ecossistema inteiro ganha, né? e qual que é o sentido da plataforma querer derrubar restaurante? Nenhum. Então, eu acho que é isso. Agora, vamos sair um pouquinho de financeiro e vamos para outra área que também tem tudo a ver com financeiro. E eu acho que esse é o ápice da galera, né? Promoções. Eu acho que foi até lá... Eu sou vendedor, todo mundo sabe, tem até tatuagem disso. E é o tema que eu mais gosto. E eu fiquei muito feliz quando eu vi a tela financeira, a tela de promoções nova. Mas eu vou deixar pra Bia contar aí e a gente traz pra discussão. Boa. Deixa eu começar com um problema. A nossa tela de promoções hoje, ela não é boa, né? Não é autoexplicativa. O iFood incentiva muito pouco o restaurante a fazer promoções, ensina pouco também. E faz as famosas promobombas, né? Aquelas listas especiais. O que a gente percebeu ouvindo também que a gente pode e deve oferecer formas e mecanismos para o próprio restaurante poder promocionar os pratos dele. Fazer a promoção que quiser e se quiser, né? Tem Vocês restaurante criam que não uma quer. oportunidade e ele... Exatamente. Já tá tendo teste disso dentro da Abra Market, né?
Já. Olha lá, ó. Ah, você deve estar no teste. Boa. Então, a gente quer melhorar isso, dar oportunidade real e ficar fácil, né? Autosserviço, de novo, autosserviço. E, além disso, para o restaurante que não tem tempo ou não sabe, quer testar, a gente tem a campanha inteligente, onde o restaurante investe e a gente aplica, fazendo a conexão do consumidor certo no restaurante certo, né? E faz aquela venda acontecer. Que tem muito restaurante que não confia ou não quer e acha que consegue promocionar muito melhor. Então, beleza. Então, usa o investimento dos outros produtos. Então, o que a gente vai ter? Além dessas duas divisões, né? O iFood te ajuda se você quiser, ou então você investe sozinho. E tem uma terceira também. O iFood pode investir em alguns pratos para você e subsidiando 100%. É claro que elas acontecem quando o iFood Avalia a oportunidade ali? avalia a oportunidade. Tem esse mercado aqui que tem pouca demanda para açaí. Ou então tem alta demanda em açaí, mas já foi mais alta e agora está mais baixo. Vou pegar todos os açaís dessa região aqui e vou dar R$ 9,99, sabe? E vou pagar tudo pro restaurante. Não dá para o restaurante esperar que vocês vão pagar na hora que ele quer, né? Também não adianta. Exatamente. E não é o tempo todo que eu vou ter. Estratégia, né? Exatamente. Não é o tempo todo que eu vou ter essas promoções que a gente subsidia. É só para alguns lugares, alguns tipos, e a gente vai analisando e tomando essas decisões. Então, são 3 tipos de promoções. Na verdade, tem uma quarta. Tem anúncios, que a gente está testando também. Né? Você poder pagar para estar no ranking ali. O Eds. O Ads, que lá no portal chama iFood Anúncios. Aí, olha eu complicando, viu? Então, assim, internamente a gente chama de plataforma de investimentos promocionais. A gente quer ter 4 pilares para o restaurante poder avaliar onde que ele vai investir. Mas já tem data para aba anúncios estar liberado para todo mundo? Porque Tem. são poucos restaurantes ainda que tá liberado, né? A gente tem 40 cidades. Você fica em São Paulo, São capital. Guarulhos já está participando. Guarulhos, e São já Bernardo. Acompanhei uma loja e o resultado não está sendo bem agradável. Muito Tá. bom. Aqui em São Paulo tem Guarulhos, São Bernardo e mais uma cidade, Osasco. São Paulo capital vai ser uma das últimas, pelo volume alto que a gente tem na cidade. Se erra grande, né, em São Paulo. Exatamente, erra muito. Então a gente precisa testar mais. Mas já tem 40 cidades, tem bastante gente testando. Enfim, são 4 alavancas principais. E nessa onde que o restaurante pode investir sozinho, você decide, a gente vai começar pequeno, mas querendo crescer. O restaurante vai poder investir, assim, escolher qual tipo de voucher, né? Qual tipo de cupom ele quer dar, de 5, 10, 15 ou 20. Eu acho que são esses valores. Mas para cliente novo, por exemplo. Em breve, a gente quer lançar assim, eu quero também investir em cliente que não compra comigo há mais de 30 dias. Legal. Para pegar um cara que não está frequente. Então, é conseguir dar mais autonomia para o restaurante oferecer os vouchers. Então, a gente vai começar organizando para depois entregar mais Autonomia evoluções, mesmo, né? tá? Boa. É porque ali na aba de marketing você consegue até 100 pessoas, né? Hoje, no formato que está hoje. Teoricamente, se você consegue ter acesso a essas informações e moldar cada promoção para um cliente diferente, por exemplo, a aba de marketing mesmo eu uso estratégia, tipo, o cliente tem um ticket de 60. Pô, vou mandar um cupom para ele de 70, para forçar ele a aumentar o ticket e consumir algum produto a mais. Entendeu? Sim. Então, Boa. se tiver essa versatilidade de formar porque aí você dá uma promoção para o cliente bom. Porque a galera tem muita visão que promoção é para cliente sanguessuga, cliente ruim. Não, às vezes você pode fazer uma baita promoção para o cliente que mais compra. Olha que legal. Ele vai ter uma exatamente. vantagem de comprar bastante. 2 dados, uma informação até, e o que a gente vai melhorar também, você vai conseguir ver a performance de cada promoção que você está investindo, que hoje a gente não dá isso. Legal. Dá para algumas, não dá para O que outras. é cliente novo, o que é cliente recorrente, Quanto que, nativo? exatamente. Você investiu aqui e está trazendo quanto para você avaliar. Eu quero continuar aqui? Não, eu tiro o dinheiro daqui e boto em outro lugar porque está me... Então, basicamente, você vai conseguir entender qual que foi o rastro do cliente, porque hoje você não consegue saber se ele veio, por exemplo, por uma taxa grátis, ou se ele veio por um cupom, ou se ele veio pela visibilidade da loja realmente que está O alta. que você vai saber na promoção que você está investindo, você vai ter uma aba resultados. E daquela promoção você vai saber quantos clientes novos vieram. Isso. Quantas vendas com esse cupom você legal. fez. Como se fosse um Tá. tráfego pago mesmo. Isso, É. porque, cara, eu acho que a conta aí é tipo assim, vou dar um exemplo, campanha inteligente. Tô dentro da... A campanha inteligente vai ter esse rastro? Tem? Já tem. tem. Chama Minha Campanha É Inteligente. verdade, olha aí. Tem. É a campanha inteligente. Michael até falou bem, pô. Calma aí. Nossa, o Michael falou bem. Ó, ainda bem que o Michael é de boa, velho. É de boa. Mas Mais ou assim, menos. dentro das campanhas, né? Você vai falar, cara, não vale a pena eu dar esse cupom para um cliente que já é meu. O restaurante ele tem muito esse questionamento. Você vai saber o que está acontecendo agora. Né?
Você vai conseguir entrar Vai. na campanha inteligente, já tá, nas outras campanhas vai ter, você vai conseguir entender lá dentro o que tá acontecendo. Não, cara, tô dando esse cupom aqui, mas eu tô atraindo cliente novo que vai, na recorrência, ela vai se pagar Sim, tranquilamente. ou aumentei a recorrência. O cliente comprava 3 vezes por mês, eu dei o cupom, ele comprou 6. Pô, E a valeu. campanha inteligente, ela precisa valer o nome dela, né? Ela hoje ela é quase inteligente. A gente brinca lá que ela é 95% inteligente. A gente está mexendo no algoritmo para ela ser mais inteligente, não entregar para o cliente que já compraria, Boa. que não canibaliza. 75% dos restaurantes vendem muito mais depois que entram na campanha inteligente. Tem 25%, esse número já está melhor, eu acho que é 20%. Tem 20% que a gente ainda tem que entregar melhor a distribuição. Porque aí depende do perfil, depende de onde ele está, às vezes o cardápio dele também não é bom. Depende da Tá região. ajustando o parafuso, por né? exemplo, E isso por a gente vai exemplo, fazer o meu- eternamente, o algoritmo precisa trabalhar melhor. Por exemplo, no meu restaurante mesmo, a recorrência é muito alta. Então, a campanha inteligente, para mim, não é tão inteligente, porque ela distribui um cupom para um cliente que já Você está na compraria campanha comigo. inteligente? Não, sei. Não, sei. Justamente por isso, porque assim, eu já tô numa aba de destaque, então, em famosos do iFood, em uma das lojas que mais vende na região e etc. Então, se eu já tô em destaque, aquele cliente já me conhece, ele já compraria comigo, para que eu vou dar os R$5 da campanha inteligente? A gente quer dar essa autonomia. Óbvio que a gente quer que você invista também em promoção, que ajuda a gente Sim. quando a gente investe. Não, ajuda todo Isso- mundo. Mas se não é na campanha inteligente, você vai investir na outra, vai investir em ads. É isso. A gente quer ter Cupom uma. de 12, por exemplo. Durante anos eu Exatamente. tive cupom de 12, porque CAC total. Mas é 12, é muito, não sei. Cara, mas o cliente vai ter a oportunidade de experimentar seu produto, de conhecer sua marca, de conhecer sua experiência. Você vai ter um destaque lá na lista, porque você está no cupom Entendeu? de De você 12. entrar na casa dele e ele provar seu produto. Se ele provar seu produto e for bom, pelo menos 30, 40% deles vão voltar em algum momento e vai ter recorrência. Boa. E agora a gente sintetizando, a cabeça dá um bug, né, velho? Você tá falando de financeiro, aí você vai falar de Aí acaba misturando em cancelamento. Aí tá vendo? tudo. Olha o problema de comunicação que a gente tem. É muito assunto, cara. É, mas assim, aí agora, juntando tudo, no final do dia, isso é uma agenda de melhoria contínua. Isso. Que é algo que a gente. Nossa, eu canso de bater no restaurante. Você não tá errado em entrar no grupo de WhatsApp e falar mal de um problema que você teve. Você tá super certo. Só que tem um canal para você consultar se já foi feito algo, se tá sendo feito algo, como que tá, para você dar sugestões. E as pessoas não acessam, né, Bia? A taxa de pessoas que acessam. As taxas de pessoas que reclamam é uma, que acessam a agenda de melhoria contínua para ver se aquilo lá tá andando. E às vezes até arrumar uma forma de dar sugestão, porque para reclamar as pessoas entram. Ou a gente tem esse site, né, que chama Agenda de Melhoria Contínua para contar o que a gente está fazendo, e que é um site consultivo mesmo. Que eu até entendo no dia a dia o restaurante não ir lá. Mas tentar a solução antes no portal, abrir um chamado. E óbvio, vai ter coisa que o iFood ainda não tá, que tá devagar, ou não tá fazendo ainda. Ou vai prejudicar muito a outra ponta e o iFood não vai fazer. Ou não é o Exatamente. foco mesmo, né? É. E abrir chamada ensina a gente a dar um sinal lá, ó, tem muito chamado disso. Então, talvez eu tenha que repriorizar minhas coisas aqui. Sim. A gente vocês precisa sempre saber, falam, né? É, exatamente. O fórum, conexão, servem para ser mais rápido essa percepção. Porque o chamado acaba que eu preciso ver, tem Analisar filtrar, tem números, um etc. número alto de reclamações, então eu posso tomar decisões. Quando vem das pessoas falando, a nossa própria rede social, sabe? Uhum. Coloca ali de forma colaborativa o que pode melhorar, que a gente tá analisando também, sabe? Boa. Bom, a gente tem mais 10 minutinhos finais aí. Eu acho que teve bastante informação pra galera, vai render bastante corte. Agora eu queria trazer um pouquinho pra Luara, que participou dessa jornada. Inclusive, esse ciclo do fórum veio chegando ao fim, né? Até para se renovar, eu acho que trazer novas ideias. Vocês criaram muito entrosamento ali dentro. Eu queria entender de você. Primeiro, como que você vê. Porque você entrou, com certeza, com uma ideia de iFood. Eu lembro muito... A gente tá falando do Michael, tinha que estar aqui. Eu lembro o Michael, a primeira vez que ele foi, ele falou assim... Eu vou levar um monte de ideia, agora ele vai ficar bravo comigo. Eu vou levar um monte de ideia, porque é isso, eu tenho uma planilha e tal. Aí no dia ele falou, mano, acabei de voltar, tudo que eu ia falar os caras sabem e eles querem a gente pra ajudar. Então, assim, como que foi? Você ir, você participar, agora tá chegando ao fim, O feeling é triste. o fim é triste. Tá chateada? Mas a gente não vai cortar te abandonar. completamente os laços. Pode tomar um café de vez em quando, vai. Mas como que tá sendo e enxergar o resultado e principalmente saber que teve sua mão ali. Bom, é o que o Maicon falou, né? Falamos do Maicon. Vai de chorar novo. não, hein? Vou chorar. Mas é isso mesmo. Quando a gente tem a Joana lá, né? Que até hoje ela tem as listas dela intermitentes lá, gigantes. Mas quando a gente entrou no fórum, é isso mesmo. A gente chegou com uma lista de problemas que a gente achava, né? Que o iFood ele não conhecia. Mas ele conhecia, mas ele não sabia o tamanho da dor do restaurante. Então, a gente passou essas dores para eles. Foi o que eu falei quando a gente começou a falar, a jogar em cima deles as nossas dores, né, do dia a dia. A gente viu no olhar deles que eles estavam desesperados.
E eles não estavam ali pra falar assim, ó, eu tô mostrando pra vocês que eu vou fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer nada. Porque o fórum não é uma vez no mês que a gente tá lá, um dia, a gente fala tudo que a gente pode melhorar, o que a gente não pode, e depois acaba. Não, a gente leva as ideias. Fora o grupo de WhatsApp, né? Tem Exatamente. WhatsApp, bomba. Tem dia que a Bia tá meia-noite lá respondendo, entendeu? É assim, é uma coisa, é de outro mundo. Realmente é uma ligação, assim, que eu posso falar que é uma família. O iFood, ele é uma família e ele quer os donos de restaurante dentro da família deles. Não é inimigo, entendeu? E o que os donos de restaurante do mundo inteiro têm que perceber, entender que o iFood, ele é uma empresa como qualquer outra, tá? E é grande, é muitas dores, não é uma só, não é só o cancelamento. É a tela financeira, é as promoções. São várias dores que dói diferente em cada restaurante. Mas que o iFood, ele está aberto, disposto, né, a melhorar. E nesses 11 meses, né, que vai fazer 12 meses que vem, ele mostrou isso pra gente. E a gente teve muita evolução, tem muita coisa para melhorar. Mas eles, né, a Bia... Não vou falar do iFood em si, mas a equipe tá ali disposta e tá fazendo passo a passo e mostrando pra gente, né? Eles não estão só ali fazendo debaixo dos panos, não. Eles fazem, se dá certo, eles falam. Se dá errado, eles falam. Inclusive, no último fórum, teve um assunto que agora eu não lembro exatamente o quê, e o Arnaldo pegou o microfone e falou. Super restaurante. Foi sobre o super, né? Eu assumo que o erro que aconteceu foi por minha conta. Porque se eu tivesse liberado, tinha dado ruim. Então, eu preferi esperar. E o erro foi dado por minha conta e a correção veio. Sim. Acabou, assumiu que errou, vamos lá. Exatamente, isso. Então, é isso que o iFood, é bem isso que o iFood está fazendo. Ele está tentando melhorar com uma tela financeira, que aconteceu o ano passado. Errou, mas ele está mostrando que ele errou e que ele está aqui para melhorar. Boa. Fiquei até emocionada, sério. Eu vi a cara da Bia olhando. E foi esse o olhar que a gente viu no final do primeiro fórum. No primeiro horário que a gente entrou, assim, a gente viu a cara de desespero deles. E no final a gente viu que realmente eles não estavam ali só para se mostrar que o iFood é uma empresa grande, a gente está aqui para brincar de casinha ou de empresa. Não. Não, é tenso. Eles estão ali Nessa realmente marketing, para né? ajudar a Não, e gente. é importante o restaurante entender isso pra ver que não é inimigo. Sim, A gente tá no mesmo jogo. E No se, mesmo o barco. se o restaurante estiver ganhando muita grana, rendendo gente bem, fez. o motoboy estiver ganhando bem e o cliente estiver satisfeito, todo mundo ganha e a Exatamente. plataforma cresce, entendeu? O delivery cresce, desenvolve. Ô, Vini, eu sei que você é um cara antenado, que estuda, tem toda a sua autorresponsabilidade com o seu restaurante, mas como que é? Você tinha noção que rolava tudo isso e como que você vê agora, tipo, diante de alguns problemas? Não, então, depois dessas ações, óbvio que antes dessas ações que vocês estão falando, a gente não tinha contato nenhum com o iFood. Então a gente não sabia se a galera tava lá fazendo a unha, se a galera tava vendo... Fazendo a unha. Se a galera tava Vendo vendo horta. o que tava acontecendo ou não. Com esse contato com a galera, com os influenciadores e etc. O João faz um trabalho muito bom também de fazer esse meio de campo entre os restaurantes. A comunicação, né? Esse meio de campo entre o restaurante e o iFood, a gente vê que ações são feitas. Eu, particularmente, tenho bastante consciência de que, naturalmente, se o restaurante... Imagina você aí como restaurante. Imagina se dobrar seus pedidos do dia para a noite. Você vai ter problema de entrega? Você vai ter problema de atraso, de embalagem, Lógico de que falta? vai. Imagina o iFood, do tanto que cresceu da pandemia para cá. Dobramos, né? Naturalmente vai ter muito problema, entendeu? Então, ver esse ponto que está sendo trabalhado, que está querendo melhorar, que está criando maneiras de solucionar os problemas, é o que importa. Eu sempre costumo falar assim, problema sempre vai ter. A diferença é como você resolve. Como você olha, É né? isso, como você E vai querer resolver o resolver, problema. né, Tati? E querer resolver, E aí você entendeu? resolve um, aí surge outro. Vai surgir outro. Isso sempre vai acontecer. Nunca vai estar perfeito, nunca vai estar pronto. Sempre vai estar ruim para alguém. Agora o problema é a autorresponsabilidade. Você está fazendo sua parte? Está estudando? Está correndo atrás? Está melhorando? Não. Meus pedidos, sabe reclamar. meus pedidos caíram, minhas vendas caíram. Nossa, o iFood está sabotando minha loja. Quem quer mais você na escuta. fila? Quem quer você na fila do pão pro iFood querer te sabotar? Ô, Vini, e aí eu quero trazer esse ponto aí, antes de finalizar com a Bia, que eu acho que eu vou falar isso em vários episódios. O episódio que passou do Diego Barreto, segundo episódio dessa temporada, eu fiz uma pergunta que me trouxe uma reflexão pra ele, né? Qual é a maior dificuldade do iFood? E cada vez que entra uma pessoa na empresa, a cultura dá um passo pra trás. Você tem que educar, você tem que ensinar, você tem que montar ponto de vista. Ele falou, o iFood dormiu com 800 funcionários, acordou com mais de 5 mil. Nossa. Então, assim, sabe, aí agora é um exame de consciência. Eu não tô falando pra fazer que o iFood é o mocinho indefeso da história, a gente tá aqui defendendo ele. Não, mas é um exame de consciência do outro lado. Quando entra o chapeiro novo,
ele não demora para se acostumar com a sua chapa, ele não demora para acertar o ponto. Quando entra um entregador novo, a forma que você trabalha, ele não demora. Agora imagina 5.000 pessoas novas. É difícil. E problemas novos, e golpista achando brechas novas. E tudo isso depende de uma adaptação. Qual que é a diferença? A diferença é quando você erra o pedido no seu restaurante, fica entre você e um cliente. Isso. Quando o iFood erra, fica entre 300.000 pessoas. Talvez é a mesma quantidade de erros mensais que você tem no seu restaurante. E outra, a diferença é o que onde você acontece impacta. também, né, Rafinha? Às vezes, assim, o restaurante tá com tantos problemas ali nas costas, ele não sabe fazer precificação, ele tá com as contas baixas, ele tá com problema com o funcionário e etc. Primeiro problema que tem com o iFood, ele quer descontar tudo no iFood. Entendeu? Então, tipo assim, meu problema é o iFood. O iFood que é o problema. Não é ser o motoboy, não é o funcionário que faltou, não é o imposto que tá alto, não é os outros problemas. Esquece os outros problemas e foca todo no iFood. É mais fácil jogar no iFood, né? Sim. Ele Aí tem o iFood dinheiro. não vai responder rápido, porque não como. Eu vou deixar até uma provocação antes de falar pra Bia encerrar. A gente tá quase estourando o nosso tempo. É que se eu falar que o iFood dá prejuízo, as pessoas me batem. O iFood, a empresa iFood... O quanto que ela opera, o quanto que ela tem que fazer de investimento. É um universo que eu acho que daria mais 3 podcasts, a gente Dá. falar sobre tecnologia, sobre programação. Isso. A parte jurídica do marketplace, que eu acho que é mais... as pessoas acham que a tecnologia é o mais importante, eu acho que a parte jurídica é o que dá mais trabalho. Eu já quis ser um marketplace, né? Então, eu já estudei muito sobre isso. O iFood é uma empresa de capital fechado, né? Não dá pra abrir números aqui, mas... Ainda, né? Hoje é. Até onde eu sei, né, Bia? Ainda, né? Mas, como qualquer empresa de e-commerce no Brasil, sim, teve um período onde a gente precisa buscar receber muito investimento. Tanto até as grandes big techs, muito recentemente, estão passando por layoffs, né? Layoffs são Exato. desligamentos em massa, para conseguir se adequar. E acho que o mercado de tech, acho que é o que você falou, é um episódio inteiro. Precisa agora, o mercado está diferente, está cobrando muito mais resultado das empresas de tecnologia, sabe? E o iFood está nessa onda também. A gente precisa se adequar e está cada vez mais trazendo resultado, sabe? E a gente não está onde a gente quer chegar. Tem muita coisa para fazer para onde a gente quer chegar. Não tá Isso é o que acomodado. eu consigo te dizer, exato. Bia, pra encerrar, sabe aquele momento, quer dar um recado pro seu pai, pra sua mãe? Vai ser diferente. Qual o recado que você dá pros restaurantes em questão do que foi feito, em questão do que vai vir? Vai acabar um fórum, vai vir um novo? O que os restaurantes podem esperar no iFood? Os restaurantes podem esperar do iFood um comprometimento em melhorar cada dia mais. A gente fez muitas melhorias, mas sabe que pode fazer muito mais. E a gente não quer fazer isso de forma aleatória, quer fazer isso junto, quer fazer isso ouvindo e colocando o que é realmente prioritário para dentro de casa para resolver os problemas. Talvez pode parecer meio lento, né? Porque acho que cada dia difícil ali na operação devem parecer 100 dias. Para a gente também mas a gente está realmente focado nisso. E a gente quer mostrar mais essa intenção. Esse é o nosso maior interesse. É por isso que a minha área lá no iFood existe, basicamente, né? A área que a gente chama lá de experiência do restaurante. Então, é isso. Se eu puder pedir um voto de confiança, espera mais um pouco, a gente vai melhorar cada vez mais. É isso. Boa. Com certeza, quem assistiu o episódio 19, inclusive foi uma das condições, né, que eu tinha falado com o Arnaldo. Vamos lá, vamos gravar esse episódio e daqui a 6 meses a gente vai lá e conta o que foi feito. E a gente é praticamente missão cumprida e tem mais que ser feito e talvez daqui a 6 meses o iFood vai estar aqui de novo e a gente vai estar contando as melhorias. Seja para refrescar a memória, seja para quem viu a melhoria comemorar, seja para quem não sabia ficar sabendo. É isso. Vini, quer dar uma última palavra? Cara, foca no restaurante, cara. Foca em melhorar seu processo, em melhorar seu produto, em melhorar sua agilidade, a qualidade da sua foto. Autorresponsabilidade, que a gente falou bastante aqui, que com certeza a parte do iFood você não vai poder fazer, mas você vai poder fazer a sua. E com certeza se você fizer a sua, vai melhorar bastante. Eu lá no começo, lá atrás, não gostava também do iFood. Sendo sincero, saía pedido no iFood, arrepiava, velho. Falei, nossa, problema de novo, e vai ser Cancelamento. vai ser O cancelamento. entregador. E é só dor de cabeça. No momento que eu virei a chave, eu falei assim, cara, se eu tô no iFood, se eu tô na plataforma, eu quero ser destaque, eu tenho que estar em destaque. Eu comecei a dobrar todos os meses de faturamento, mais de 1 ano e meio dobrando de faturamento mês após mês, porque foquei no que eu podia fazer, no que eu podia melhorar, entendeu? Então faz isso aí pra cima. A plataforma não é a melhor amiga do cliente do restaurante, mas ela é uma parceira. E como uma parceira, ela tem que ganhar a parte dela e ela tem que se tornar lucrativa. O que a Bia falou é importantíssimo. Porque se o iFood continua sem se tornar lucrativo,
amanhã ou depois fecha, quantos restaurantes vão junto? Exato. Então, assim, é importante o ecossistema inteiro ganhar grana. O restaurante, o motoboy, o iFood, Tô falando de todo delivery. mundo que participa. Todo mundo, na Entendeu? verdade. Os criadores de conteúdo, quem faz embalagem, etc. Todo mundo ganha. O sistema ganha e todo mundo cresce. Quando o mar sobe, todos os barcos sobem, cara. Não tem jeito. Boa, muito bom. Luara, e você? Qual que é o seu recado final aí? Bom, meu recado vai virar um convite. Você que... Não foi combinado isso, tá? Você que é dono de delivery, quer participar do fórum de restaurante, gente, vai lá e se inscreve, que é muito importante. Mudou realmente a minha vida, como o Vini acabou de falar. Eu também não gostava do iFood, tá? Acho que a maioria, ainda mais que eu era um pequeno restaurante. Eu comecei dentro de casa, da minha cozinha de casa. E hoje a gente tem um ponto fixo nas maiores avenidas de São Paulo. E é graças ao iFood. Então, antes de você julgar, antes de você reclamar, vai lá, tenta entender um pouquinho a plataforma, vai lá conhecer. Se inscreve. É muito bom, muito importante. É isso. Caramba, só faltou. É que no YouTube não dá, senão eu colocava o arrasta pra cima. Arrasta pra agora. cima, gente. É isso aí, gente. Muito obrigado. Obrigado pelo tempo de vocês. Investiu o tempo de vocês, cedeu o tempo de vocês. A Bia que nem de São Paulo, que é. Vini, a operação, a Luara tem a operação dela. Mas eu acho que a gente conseguiu a ideia que não foi educar. Foi mostrar os dois lados da moeda e mostrar o poder da autorresponsabilidade do outro lado, mostrar um pouquinho de paciência daqui, porque no atrito todo mundo vai perder. O Vini, acho que colocou super bem a questão do mar. Se o mar baixar, todo mundo perde. Exatamente. Então é isso. Você que ficou até o final do episódio, já sabe qual que é o playbook. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Agradeço a todos os apoiadores. O iFood tá com a gente desde antes do primeiro episódio, acreditou no nosso projeto, quando era só um projeto, e agora ainda continua com a gente, com certeza fazendo muito para que a gente possa melhorar dia após dia a experiência dos restaurantes, seja na educação, seja na plataforma. Tamo junto, bora vender, valeu!